Ô Vandir, você falou do risco país, né? A gente viu até que o CDS, o risco Brasil, superou os 200 pontos aí, máxima desde 2023, antes inclusive da aprovação do pacote fiscal, em meio a tantas incertezas no comecinho lá do governo do presidente Lula. Que esse retrato, né, do risco país nesses níveis pode mostrar aí pra gente? Claro que você já deu um sinal, a gente vai sentir falta de 2024 em algumas questões. Mas o que isso sinaliza também adiante, já que o risco país acaba sendo um medidor ou um termômetro ali importante das percepções do que temos aí no cenário econômico do país? É muito simples. A gente pode entender os CDS como uma espécie de seguro contra o default, né? Quando um país, um governo, não honra as suas obrigações em pagar a sua dívida. Então, o que acontece? Quando esse indicador passa do 200 pontos, significa que há uma piora exacerbada na percepção de que o governo tem grande chance de não honrar as suas obrigações. Isso traz o quê? Pressão na taxa de juro spot e de longo prazo. A gente vê essa abertura na curva de juros e, ao mesmo tempo, quando isso acontece, as pessoas falam: o governo não vai me pagar, eu vou me dolarizar porque o governo americano paga sempre. Isso exacerba ainda mais a fuga de capitais. Então nós estamos notando que esse é um doente que ele tem uma falência múltipla, né? Não é que ele está doente do dedo do pé. Nós vemos os órgãos principais da economia começando a falhar. E a gente já tem indícios, já comecei a notar indícios que o quarto trimestre de 2024 vem com um crescimento muito menor comparado que o terceiro. Então, tudo leva a crer que a economia começa a se arrefecer em função das altas taxas e perspectiva. Isso vai reduzir a oferta de crédito e isso vai, de fato, arrefecer o crescimento econômico. A meu ver, eu já comecei a dizer isso, comecei a publicar, e eu digo que no espaço de 18 meses eu tenho certeza que nós vamos ter uma recessão. No entanto, é até 18 meses. Isso pode impactar até antes e é possível que ano que vem, dada essa situação, a gente veja o Brasil entrar em recessão. Ô Vandir, a gente olha para os pares brasileiros emergentes, é uma situação complicada também, mas não tanto. Então, todo esse cenário que a gente está vendo, de saída de recursos, de falta de investimento, moeda se desvalorizando, por mais que a gente veja um cenário global mais forte para os Estados Unidos, em termos, né, de pares globais, a gente também está ruim nessa fotografia. Todos os países emergentes, incluindo uma China que anda para trás em marcha ré, não mostram esse tipo de piora da economia. Tá? Entre os países emergentes de renda média, excluindo a China, o Brasil teve a pior performance de longe, né? Nós tivemos a pior depreciação da moeda local, cresceu 3,1%. Vamos pensar o seguinte: grande parte dos países emergentes cresceu mais de 3%. A média dos países emergentes está próxima de 6%. O mundo está crescendo em torno de 3%. O que isso significa? Que o Brasil vem crescendo no vácuo do resto do mundo. Não existe mérito crescer 3% quando todo mundo está crescendo. Então isso precisa ficar muito claro. E a gente cresceu 3,1% no terceiro TRI a reboque de uma injeção gigantesca de recursos na economia através de transferência de renda e gasto do governo. Se isso não fosse parte da identidade macroeconômica, se a gente dependesse apenas de investimento, apenas de importação e exportação, inclusive a nossa balança comercial vem caindo, a gente ainda está em termos positivos, mas a gente começou a exportar muito menos. Isso mostra também uma fragilidade do real, pela essa ausência de um aumento tão grande como foi o ano passado, 2023, da balança comercial. Então tudo isso corrobora com uma situação muito negativa, vis-à-vis, inclusive, os nossos pares internacionais. Não, eu queria trazer um ponto também em relação a esses dados, né? A gente teve a nota de crédito chegando perto do grau de investimento ali no mês de outubro, agora a gente vê aí esse dado passando dos 200 pontos, né? Você acredita que ao longo do ano a gente vai ver aí mais dados, indicadores importantes sendo bem aí para baixo no próximo ano? Isa, a Moody's errou. Eles não querem aceitar, mas a Moody's errou. Ninguém mais seguiu.
todo mundo olhou e falou, o que é isso? Como é que pode algo dessa maneira? Porque não tem fundamento nos fundamentos econômicos do Brasil esse aumento da nota de crédito. Claramente o Brasil não está próximo de grau de investimento. Obviamente não está. A gente tem uma relação dívida-PIB que, segundo os cálculos do FMI, já passa de 84% e, de acordo com o Tesouro Nacional e o Banco Central, está em 79%. Vem piorando 7 pontos percentuais em apenas 2 anos, com perspectiva de pior ainda de mais 6 ou 7 pontos até o final do governo Lula em 2 anos. A gente não teve isso durante a pandemia. O nosso déficit nominal, quer dizer, tudo aquilo que entra e tudo aquilo que sai da economia, incluindo os juros, né, a gente tem que pagar juros de alguma maneira, né, ele não fica excluído do pagamento. Nós já estamos falando de quase 10% do PIB. Durante a pandemia, no auge da pandemia, não chegamos nessa relação. Então isso é muito preocupante, porque o governo fez em 2 anos o que não foi feito durante a pandemia inteira em gasto. Nós estamos rumando para uma condição muito preocupante. E o que é preocupante é que a relação dívida-PIB, passando dos 80%, começa a criar uma expectativa, uma perspectiva, inclusive, né, de potencial default, potencial moratória nas dívidas. Né? Nós temos uma gigantesca quantidade de dívida que se matura em 25 e 26, porque a quantidade de juros que são pós-fixados já são mais de 50% da nossa dívida. E, além disso, os títulos são títulos curtos. Então, o Brasil tem um potencial risco de liquidez no curto prazo. E é isso que as pessoas estão preocupadas. O governo não tem dificuldade muito grande de emitir papel com mais de 5 anos. E a quantidade de juros, o que é requerido em termos de risco país, é gigantesco para que o governo consiga emitir papel de 5 anos ou mais. Até no leilão a gente está vendo isso, né? Sim. Os leilões e a falta de apetite pela venda dos papéis que o Tesouro está recomprando, né? Não consegue trazer a dívida mais para perto, inclusive com a taxa Selic. Não, né? Pré-fixado não tem condições, ninguém quis. Pagando 15%. Quer dizer, pagando 15% ninguém quis, isso embute uma inflação de pelo menos 8%. Mas o que é? É a imprevisibilidade do que vai acontecer? Tomar 15%, você pode ter uma taxa muito maior lá na frente, ou de repente até menor, mas a expectativa é que não seja menor? A perspectiva é que nós vamos ter uma piora na condição inflacionária. Que a inflação essa dívida ela vai ter que ser paga de alguma maneira. E nós temos algumas maneiras, eu repito isso todas as vezes que eu venho aqui, fica até ridículo, mas tem que falar, né? Para pagar a dívida, ou tem que cortar custo, não vai cortar custo. Gasto não é parte daquilo. Então tem que aumentar imposto. Só que não tem mais para onde aumentar imposto, porque a quantidade de receita, né, vem aumentando em níveis recordes a 9% real. É 3 vezes superior ao crescimento do PIB, que já está alto a 3%. Certo? Então não tem muito para fazer. Então o que acontece? Né? Quando começa a acontecer isso, os agentes econômicos demandam mais taxa de juro para poder incorrer esse risco. E quanto mais juros é aceito pelo governo e mais próximo os vencimentos, 2 anos, 6 meses, 2 meses, etc., maior o risco de gerar uma crise de liquidez. Ela não é insolvência ainda. Existem, obviamente, uma série de medidas que podem ser usadas, inclusive o uso das reservas. Por isso que não existe um risco de insolvência, mas existe um risco de liquidez. Porque, vamos dizer o seguinte, que a gente não tenha dinheiro para pagar esse montante gigantesco que vence em 2025. Nós vamos ter que recorrer às nossas reservas. Mexeu nas reservas, começa a cair as reservas, a perspectiva de risco de solvência se eleva. E aí a coisa muda de patamar. As reservas, elas existem, elas têm um grau, elas são elevadas, são os 360 bilhões de dólares, mas ao mexer na reserva, nós criamos a percepção que as coisas não andam bem. Por isso que todas as vezes que existe intervenção do Banco Central no câmbio,
é aquela história da pistola que tem um número limitado de munições. Toda vez que você deflagra um, você consegue resolver o problema temporariamente, você ganha tempo, né? Que você deveria fazer uma outro tipo de intervenção mais estrutural para falar para o mercado que você está rumando para a direção certa. Faz a intervenção no câmbio e precisa ter uma conta. Não dá para continuar só queimando reserva sem ter atitudes reais com impacto na economia real. Quando não existe isso, a gente queima as suas reservas. E ao queimar as reservas, começa a aumentar a questão de credibilidade do governo. Por quê? Existe um risco, ao queimar a reserva, de que você não vai ter dinheiro mais para pagar nada em dólar.